Querido, essa é uma hora muito especial onde nós nos encontramos e eu espero que esse DVD, essa palavra que você vai receber agora, ela adentre o seu coração e ela te dê uma direção de vida, uma vida em que você jamais experimentou, que você possa receber da parte do Senhor agora. Abra seu coração, seu espírito e já eu retorno após essa palavra que você vai receber para orar com você. Que vocês prestassem atenção numa coisa hoje. A nossa boca e o nosso coração, eles têm que andar alinhados com a palavra. Por quê? Quanto mais nós tivermos a palavra no nosso coração, mais nós vamos falar dela. Por isso que a intenção do inimigo é que você não fale da palavra, que você fale de N assuntos, que você olhe para as situações e comece a criar raiz esta situação sobre a tua vida. E a nossa vida começa a se tornar uma vida de que jeito? Uma vida totalmente contra a palavra de Deus. Talvez você não saiba, mas talvez você esteja vivendo aqui dentro e tendo uma boca diferente, tendo uma palavra diferente. Você sai daqui e a tua boca, ela é totalmente diferente. Por quê? Porque o teu coração é diferente. E o teu coração, ele é revelado pelos frutos do que você fala. O que há dentro do teu coração. Rapidamente, você vai falando, você vai soltando no decorrer dos dias da tua vida. Quantas pessoas estão aqui cheias de amargura, cheias de problemas, carregam, estão doentes. Por quê? Porque dentro do seu coração, quando você vai conversar com elas, tem alguma coisa escondida. E antes de começarmos essa palavra, a Bíblia diz em 1 João, capítulo 4, acho que é verso 18, diz que o amor perfeito, ele lança fora todo medo. O amor perfeito. Então a Bíblia diz que Deus, ele me amou. Ele me amou. Opa, acho que não é, então é 8. É? Não, é isso mesmo. Põe essa versão. No amor, levante as tuas mãos e diga, no amor, não há medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo envolve, há uma versão que diz assim, tormento. Tormento. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Ou seja, nunca experimentou o amor de Deus. Quando vivemos atormentados. E o que é o tormento? De onde nasce o tormento? O tormento nasce das relações. Quando nós não perdoamos, estamos atormentados. Vivemos atormentados. Quantos aqui já não perdoaram alguém um dia e guardaram alguma coisa por algum tempo? Levante as mãos. Então você sabe do que eu estou falando. Você ficou atormentado com aquilo. Aquilo estava na tua cabeça, dia e noite. Poderia falar alguma coisa e a pessoa estava atormentada. Quer dizer, você não experimentou o amor. E o que liberta você é o amor de Deus. Não é o que aí aquilo que as pessoas fizeram, falaram ou disseram, não tem mais sentido, porque você é amado do Senhor. Porque a Bíblia diz que em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, amou, porque Deus, ele é amor. Então no lugar de você ficar guardando, por que você não guarda o amor? Por que você não guarda o perdão? A Bíblia diz que Jesus deu a sua vida por nós, devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Você não dá nada. Falamos contra a palavra, vivemos contra a palavra e temos a palavra. É mais ou menos assim. Deixa eu voltar um texto. Seguir a Jesus é uma coisa interessante. Porque como é que eu sigo a Jesus? É pela fé. Não é verdade? A Bíblia diz em Mateus 9, verso 27, diz assim a palavra de Jesus. Jesus encontra algumas pessoas no meio do caminho. Mateus capítulo 9, verso 27, diz assim o Senhor. Olha, Mateus capítulo 9, verso 27. Partindo Jesus dali,
Peguem agora na Bíblia e façam uma voltinha nisso daí. Seguiram 2 cegos. Só isso. Eles foram curados para seguir a Jesus, ou eles seguiram Jesus cegos? Eles estavam enxergando, ou eles estavam ainda cegos? E a Bíblia nos dá a direção que eles ficaram dias seguindo a Jesus. Dias, sem ver. Como é que eles seguiram a Jesus então? Qual foi o instrumento que eles usaram para seguir a Jesus? Qual o sentido que eles usaram? Deixa eu ser mais claro. Estão entendendo? Eles não tinham a visão, mas eles seguiram Jesus cegos. Porque a fé, ela vem pelo ouvir. Até que eles falaram assim: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Fala comigo. Eles seguiram Jesus sem ver. E eles foram crescendo. E a Bíblia diz no verso seguinte: entrando ele em casa, os cegos, olha só como eles estavam andando atrás de Jesus como cegos. Estavam indo. Estavam andando. Eles não viam nada. A turma está indo, vamos embora. Não tinha nem varinha para papar. Eram os 2 juntos, 2 ceguinhos. Vamos lá, nossa hora vai chegar. Não estamos vendo nada, não estamos sentindo nada. E eles foram indo. Às vezes você não vê nada. Nada. Mas o Senhor está ali. Está alguma coisa acontecendo. Eu não consigo enxergar ainda. A Bíblia diz que eles entraram com Jesus, aonde? Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram. Espera aí, mas não estava no caminho? Seguiram do caminho, entraram nas casas, porque Jesus foi entrando em lugares. E eles foram indo. Prestaram atenção? Porque essa é a prática da fé. E eles abriram a boca já clamando por misericórdia. E aí Jesus disse assim, os cegos se aproximaram, e disseram, vamos indo, não sei onde ele está. Se aproximaram. Ele lhes perguntou, vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? E eles responderam, sim, Senhor. Chegou a nossa hora. Chegou a minha hora. Aleluia. E é isso que o Senhor está te perguntando nessa manhã. Você acha que eu tenho condições de fazer na tua vida aquilo que você nessa hora está querendo? É isso mesmo que você quer? É isso mesmo? Então essa manhã a gente vai dar um passo agora. E quando eu falo que na minha boca ela tem um milagre, nós precisamos começar a avaliar a nossa forma de falar. E isso incomoda as pessoas que não acreditam no que está na Bíblia, porque Hebreus 3, verso 1, diz que nós temos que confessar com a nossa boca a palavra. A palavra tem que estar aqui na minha boca. Mas o que anda na tua boca? Se a palavra não passou pelo coração, tua boca não fala. E as pessoas hoje, elas têm uma fé para tolerar, para chorar,
para suportar um monte de coisas, mas elas não têm uma fé para sair da onde elas estão. E o que o Novo Testamento nos ensina não é uma fé de suportar, mas uma fé de sair, de conquistar. Talvez você, mulher, você, homem, que está aqui nessa manhã e que está conectado conosco, tenha uma fé sim, mas uma fé de tolerar a preguiça dentro de casa, às vezes de algum marido que não quer trabalhar, de uma mulher que é preguiçosa, que não quer fazer nada dentro de casa, que sempre está murmurando. Talvez você conviva aí com uma enfermidade já crônica há anos, que você diz: Senhor, e você começa a chorar e diz: Senhor, e Ele vem e te consola. É isso que você quer, o consolo? Eu estou te dando. Mas você quer o quê? Você quer sair dessa situação? Ou você quer ficar nesta situação? Há pessoas que querem ficar, que vão para a cama e dizem: não, está muito bom, é a minha enfermidade. E aí você arma uma estrutura para viver desse jeito. Quando a palavra de Deus, ela te dá caminhos para avançar. Eu não aceito mais, basta isso na minha vida, chega disso. Olha, meu marido, minha mulher, faz favor, vamos crescer, vamos lá, vai fazer o que chegar na tua mão. Sabe, tem irmãos que não querem trabalhar, não querem ter uma oportunidade que ainda é simples, para galgar alguma coisa. A Bíblia diz que é de fé em fé, meu irmão. É de fé em fé. Ah, eu não faço isso. Então fica aí, porque você vive só daquilo que você anda pedindo para os outros. Pessoas que se acomodam. Está cheio no meio do povo de Deus. Eu chamaria essas pessoas de malandras. Esse é o termo pesado. Porque querem escolher o que fazer. Não tem como escolher. Se você tiver que ir lá para o farol e começar a vender bala que dá dinheiro, vai. Se o Espírito Santo, por fé, você for fazer, você vai ser mantido. Agora, você não pode ficar dentro de casa e deixando a carteira de trabalho na igreja para alguém orar e esperando o trabalho lá. Vai batendo nas ruas aí. O cristão verdadeiro, ele é criativo. Ele tem uma mente de Cristo. Ele não é preguiçoso. Ele é um trabalhador. E o Senhor honra, não é o vagabundo, Ele honra aquele que está trabalhando. Se você está trabalhando, Ele vai aumentar, Ele vai produzir, você vai produzir, em nome de Jesus. Amém? Pastor, mas na minha área que eu me formei, olha, eu tenho meu filho como exemplo. Meu filho é engenheiro. Ele disse para mim: papai, está surgindo uma oportunidade em Ribeirão. Não é na minha área, é na área da fundição, para que eu monte um laboratório na empresa. Eu falei assim: e aí, pai, o que você acha? Eu disse: é o que você tem, casca fora, velho. Você já tem 20 e poucos anos, eu não vou ficar te mantendo mais. Eu fiz uma proposta para ele ficar administrando comigo, e ele não quis. Ele disse: não quero que ninguém fale da minha vida. Eu disse: vai ser difícil, porque alguém sempre vai falar. Você não pode ser dirigido pela opinião das pessoas. Você poderia ser um pastor auxiliar meu aqui. Você tem o chamado, você nasceu num lar cristão, e eu creio que isso vai acontecer um dia ou outro. Eu disse: não, ele já não fala não mais. Ele falou assim: eu sei, pai, mas eu ainda acho que não é minha hora. Eu disse: você tem que conversar com Deus. Foi embora para Ribeirão. E como ele tem o curso dele, já está lá fazendo pós-graduação, já perguntou: papai, o que eu tenho que fazer aqui? Vai estudar. Eles estão te pagando, tá bom, você não tem nenhum passarinho para cuidar, eu quero só um cartão de crédito, futuramente para mim e para sua mãe, que eu possa gastar. Eu quero isso, filho. Já começa, antes de casar, você tem que me dar esse cartão, porque já é uma coisa combinada com a minha nora. Você olha, esse cartão está com meu pai e minha mãe, eles vão me ajudar na vida inteira. Agora, e nora não gosta dessas coisas, quer mandar, né? Mulher sempre quer mandar, irmão. Aí eu falei: meu filho, vai, porque Deus vai te honrar. Então ele começou a entrar em empresas, dar consultoria, e começou a dar aula para o povo, em certos hotéis.
onde a empresa dele trabalha. Então ele começou a ter contato com outras empresas. Eu disse, pois é, esse é o caminho, filho. A hora vai chegar. Né? A hora vai chegar. Por quê? Porque eu pedi para um monte de irmão para ajudar o meu filho, ninguém ajudou. E eu fiquei sentido, sabe? Eu estou assim magoado com todo mundo aqui. Eu disse, é porque meu filho precisava ir embora. E é interessante, irmãos, porque a minha casa hoje, glória a Deus. Não, tá ligado. A minha casa hoje, glória a Deus, é uma casa, eu chamo de santuário do Senhor. Deus nos deu uma casa grande, o quarto dele é lindo. E ele está morando no cubículo, numa kitnet, que eu fui lá e falei assim, você pode arrumar um apartamento, que eu não quero que você fique aqui. Não, mas eu tenho que ficar aqui, está muito bom aqui, eu quero ficar aqui. Falei assim, ó, Sami, não é possível que eu tenha que pegar o Google lá e procurar o endereço de um apartamento, uma kitnet melhor para você. E ele está lá, irmãos. E é fase na vida do cristão, porque nós crescemos, nós começamos do nada, vamos galgando as coisas. E eu não posso poupar o meu filho. Eu oro, coloco diante do Senhor, Deus é que cuida dele. Amém, irmãos? Amém? Eu queria só falar uma coisa. Quando eu vejo a vida de Abraão, Abraão foi um homem que, quando Deus falou com ele, ele creu na palavra de Deus. Amém? Amém. E a Bíblia diz que ele foi justificado pela fé. Deus falou, ele creu. Então ele foi justificado pela fé. Nós também somos justificados pela fé. Deus falou comigo, eu creio. Amém? Amém. Quando você abre a palavra do Senhor, é Deus falando com você. Aí quando você crê no que Ele disse, você é justificado pela fé. Deus falou comigo e eu creio. E é assim que tem que ser a nossa vida. Hoje nós vamos aprender sobre isso. E voltando só um pouquinho, eu quero falar com você que vive enjaulado. Há uma pessoa que disse algo a seu respeito há 20 anos atrás, e aquela palavra conseguiu prender a sua vida, te colocar numa jaula, e a pessoa já morreu, e você continua enjaulado. Você não vai ser nada, você não vai para frente, nada vai funcionar na sua vida, a pessoa já partiu para a eternidade, e você ainda continua crendo na palavra que ela falou a seu respeito. Deixe de crer nas mentiras de Satanás, para crer na palavra do Aleluia. Senhor. Amém? Deixe de crer nas mentiras de Satanás. Ponha o seu coração na palavra do Senhor. Em nome de Jesus, esta manhã. Amém? Aleluia. Às vezes nós temos uma chave. E essa chave, nós estamos dentro de uma prisão. Estamos com a chave para abrir a porta e estamos ali com a chave. E você diz, eu tenho a chave, mas nunca saiu da prisão. Vive como tonto de um lado para o outro. Nunca enfiou lá na fechadura para virar. Eu tenho a chave, eu tenho a chave, eu tenho a palavra, eu tenho tudo. Mas você nunca usou. A Bíblia mostra que nós temos uma lei que ela rege a nossa vida. Por isso o apóstolo Paulo fala, eu creio, em 2 Coríntios capítulo 4, verso 13. Por isso eu não entendi. Eu creio. Por isso eu falo. Eu creio. Por isso eu falo. 2 Coríntios 4, verso 13. Então, quando nós entendemos isso, a palavra de Deus que está na minha boca, ela me traz libertação. Amém, Jesus. É isso que o apóstolo está falando. Glória. Sobre a minha vida há um espírito de vida. Porque o próprio Senhor em João capítulo 6, verso 63, ele diz o seguinte, vamos lá, pode anotar. Queridos, essa igreja é uma igreja que anota todos os versos. Não se esqueça disso, que é alimento para a semana toda. João 6, verso 63. Temos aí ele? O Espírito é o que vivifica. A minha carne para nada aproveita. As palavras, Jesus falando, que eu estou te dando, tem o que nela?
Tem o que nela? Tem vida. Aleluia. Tem vida. Aleluia. Tem vida. Espírito e vida. Há um espírito de vida dentro de você. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Esse espírito de vida é que faz teu caminho ser diferente. Então, se você tem, e tudo é regido por uma lei. Qual é a lei? Vamos então em Tiago. Vamos conversar sobre esse capítulo 3, verso de número 2. Diz assim a palavra de Deus. Então vamos agora anotar isto. Isso é alimento para a tua semana. Cadê as suas anotações? Pode pegar seu smartphone, pode usá-lo. Há uma outra versão, vê se vamos ter que ter uma outra versão aí. Então, há uma versão que eu tenho, que é da Ken Jones, ou James, como queiram. Diz assim: todo homem que não se ofende no que falam para ele, esse homem é perfeito, sendo capaz de dominar todo o seu corpo. Mas vamos usar essa palavra agora, verso 2. Põe a outra versão que é menos... pois todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, esse homem é perfeito, capaz de quê? De refrear todo o seu corpo. Então, a Bíblia está dizendo que a gente pode controlar pela nossa boca um monte de coisas. Você controla o teu corpo. Ok? Pastor, peraí, mas lá na frente diz outra coisa. Espera que eu chego lá. Porque tem muito irmão que gosta de ser apressado. Verso 3. Ora, eu vou ler na minha versão. Nós pomos freios nas bocas dos cavalos, para que os obedeçam, e consigamos dirigir o seu corpo. Vede também que as naus, que sendo tão grandes, elevadas do impetuoso vento, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer que a vontade daquele que as governa. Então, quando você vai no mar, e talvez alguém esteja aqui enfrentando alguma tempestade, alguma coisa chegou na tua vida, como é que eu lido com isso? Nós temos que ter alguém dirigindo esse barco de forma madura. E é isso que Deus quer te dar hoje, maturidade, para conduzir esse barco. Sabe, esse teu barco, ele precisa ter gente madura, que quando fala alguma coisa, vai mudar a direção desse barco. Toda vez que você fala alguma coisa, que você abre a tua boca em conformidade, e quando nós estamos dentro da nossa casa, em qualquer lugar, um vai corrigindo o outro, e você vai aperfeiçoando o seu falar, e um falar diferente. Então nós vamos dando um curso diferente, mesmo no meio da tempestade. Jamais você entraria num navio onde o comandante fosse extremamente inexperiente. Jamais você confiaria a sua vida. Por isso o Senhor está dizendo que Ele te deu, Ele pôs uma lei sobre a tua vida, para que rege tudo isso. E esta lei tem a ver com o que você fala, a sua língua. Normalmente a gente pega esse capítulo 3 de Tiago e vai falando das pessoas que falam uma das outras, mas não é isso não. Pode ser interpretado assim, pode, mas o que é real, o que o Senhor está falando, é que a nossa boca está falando uma coisa, e a palavra está falando outra. E nós estamos vivendo como qualquer um, estamos com a chave da vida, com uma palavra na boca, totalmente errada. Temos a chave, mas nunca saímos da cadeia. O Senhor já nos deu essa chave, só que você vive debaixo dessas tormentas. Então, Ele mesmo, Deus, delegou a direção para você. Como é que eu dirijo a minha vida? Ele falou que é pela tua boca. Ele falou que é pelo teu falar.
A Bíblia diz que Ele chama a existência com a boca, as coisas que não existiam, coisas que estão aí, já existem, mas alguma coisa que não existe, Ele diz que o meu espírito de vida está dentro de você. Pastor, o senhor está falando loucura? Não, eu estou falando que o Senhor te deu isso, e ninguém te ensinou. Nós somos ensinados aí fora a sermos papagaio do que está acontecendo aí fora. E aí, como é que está a tua vida? Não, está difícil. Está mesmo, né? E aí, o que você tem? Eu estou com uma dor aqui, estou com uma dor ali. E a gente compartilha as dores. Antigamente, meu esposo sentia dor em toda parte do corpo. Aí eu falava com ele, você é um Zé Dor. É dor para sempre e dor toda hora. Então, hoje, graças a Deus pela palavra, ele está aprendendo a determinar, né? Ele pastora há muitos anos. Quantos anos nós temos Mas estou aprendendo. pastorado? Muito tempo. Mas hoje ele está pondo a palavra de Deus em prática. Porque esse verso que você leu aí, olha, do navio, um grande navio é pilotado por um pequeno timor. Timor que fala? Leme. Um grande navio é pilotado pelo timor. E a sua língua é o timor da sua vida. A sua vida é grande, é tremenda, é para ser perfeita, maravilhosa. E aleluia! A sua língua é o timor, isso, que dirige tudo. Então, se na sua língua estiver a palavra do Senhor, não importa a confusão na sua casa, não importa a tormenta no alto mar, não levante importa as tuas mãos, a área financeira, receba, difícil, não importa. O timor aqui, você que aleluia, vai virar isso, a situação. Você vai mudar vai isso. Virar a situação. Não importa a luta. Vai mudar o fato. A sua boca é o timor. Aleluia. E a palavra de Deus, a sua boca, vai virar qualquer situação na sua vida. A Bíblia diz que nós precisamos crer com o coração e falar com a nossa boca para a salvação. Mas não é só para a salvação. Fala com o seu irmão vizinho. Não é só para a salvação. Não é só para a salvação. É para tudo na nossa vida. Para tudo na nossa vida. Nós precisamos crer com o coração e falar com a boca. Hoje é um dia de vitória. Eu gostei do Tiago aqui nesta manhã. Hoje é um dia de vitória. Hoje é um dia de ver a glória do Senhor. Hoje eu vou vencer, aleluia, em nome de Jesus. Hoje o diabo não vai tirar nada da minha vida. Deus está me levantando da vergonha. Deus está me levantando da humilhação. Sim. Deus é comigo. Então o timor da sua vida é a sua boca. É isso que Deus está te ensinando nesta manhã. Então tire a murmuração, tire da sua boca aquilo que ofende a Deus. Porque quando você não está com a palavra dele na sua boca, você está ofendendo ao Senhor. Você está indo contra a palavra. As suas atitudes contradizem a palavra do Senhor. E Deus não é homem. Diga, Deus não é homem. Deus não é homem. Deus não é homem. Não limite Deus. Ele não é homem. Você é que o limita. Porque na sua boca é uma palavra estranha, que não condiz com a Bíblia. Então põe a Bíblia na sua boca. E o timor vai andar em perfeita bonança. Amém? Glória a Deus. Eu acho interessante a visão que eu estava tendo, assim, um negócio tão pequeno, que Deus disse, isso é uma lei. A mudança acontece pela nossa boca. Não importa o que está passando neste momento na sua vida, importa como você está falando. Como é que você está confrontando isso? Então, nós temos uma postura com a palavra, de fazer com que esse fato seja removido. Mas isso não é da noite para o dia. Eu estava falando que, a Célia falou, o Zé Dor. Quando se corre, com a idade que eu estou e com o tempo que eu ando correndo, de impacto, tudo, você diz assim, bom, cheguei ao médico, o médico falou assim, olha, você não tem mais disco. Eu disse, não, eu tenho CD agora. Eu fiquei rindo para ele. Olha, eu não estou brincando não, pastor, o senhor não tem mais disco não, o senhor tem um CD mesmo, porque CD é fininho. Ficou fino o seu disco. Eu disse, olha, e aí, o que o senhor quer que eu faça? Isso daí é degenerativo, agora só tem a tendência de
acabar. Eu disse, como é que o senhor me vê daqui uns 10 anos? Ah, numa cadeira de roda, talvez. O senhor, não tem jeito, é assim mesmo, pastor. Isso é a questão genética sua. Eu disse, é mesmo? E qual é a sua indicação para eu correr? Eu disse, o senhor não pode mais correr. Eu disse, o senhor corre, doutor? Eu disse, não. O que o senhor faz? Ah, não, eu só trabalho. Eu disse, pois é. Então tá bom, doutor. Deixei quieto, fiquei quieto. E aí eu tive algumas crises de travar, ao ponto de chegar a deitar no chão e não respirar. Eu acho que tem um irmão aqui novinho, uns 22, 23 anos. Pastor, o senhor não acredita, uma dor na minha coluna que eu fui para o chão, fiquei lá sem respirar. Eu disse, rapaz, meu companheiro, hein? Eu achei que era a idade, o cara está enganado. Não é a idade, o cara é novo. Você sabe o quê? Aí a Luciana foi lá em casa. Luciana falou, pastor, agora o senhor vai ter que fazer. Eu disse, não tem que fazer o Mackenzie? Eu disse, não, para com os troços. O senhor vai ter que fazer o contrário. Eu disse, mas que trem? Um dia faz para um lado, outro dia faz para o outro, é isso aí mesmo. E aí eu comprei uma cordinha, irmão. Eu ando com a cordinha, puxando. Vou falar para você, não é a cordinha. O problema é que agora, eu fiz tudo, irmão, que tinha que fazer. Todo mundo me mandou fazer. É pela razão, né? Pela lógica, pela ciência. Então, mas eu creio naquilo que é sobrenatural. Sabe? Se Deus cura um câncer, mas meu irmão, se Deus cura uma febre de uma sogra, Ele não vai reconstruir toda a minha coluna? Curou! Febre de uma sogra é uma coisa difícil. O genro chegou lá e levou Jesus. Não era para o senhor curar, era só para o senhor dar uma despedir. Como é que o senhor cura esse negócio? Queridos, deixa eu avisar uma coisa para você. Então, você tem informações que você vai ficar daquele jeito. E você começa agora a ficar limitado. Bom, não posso mais correr, não posso jogar bola, o que eu vou fazer? A Bíblia diz que 70 anos era para o povo de Israel, que estava lá na rebeldia, lá no deserto. Tempo de vida. Tempo de vida que o Senhor me deu para mim e para você, são 120 anos. Amém, Jesus. Glória a Deus. Eu amo a vida, eu quero viver muito, muito. Já falei para o Senhor, eu quero viver muito. E com saúde, ninguém dando banho em mim, pegando nos meus trem. Nem a Célia, para isso não, ela pode pegar para outras coisas. Para isso não, né, meu bem? Graças a Deus, pela fé. Você casa pela fé, você vive pela fé, você come pela fé, você acorda pela fé, anda com a mulher pela fé, porque tem dias que para andar com o marido tem que ser pela fé, irmão. Não pode ser pelas emoções. Sério? Alô? Tem dias que você vai fazer sexo pela fé. Eu nunca fiz isso, mas deve ser assim. Nunca foi por fé. Não é? As emoções, a gente tem que tomar cuidado com elas. E é isso que Tiago está querendo nos ensinar. Que nós temos na boca um grande mistério. Grande mistério. E não usamos isso. Poucas pessoas usam isso. Então diga para o teu vizinho, vizinho, não importa a tormenta. Se você tem a palavra na tua boca, essa lei vai girar o teu barco. Aleluia, glória a Deus, a lei da palavra do Senhor muda qualquer situação. Aleluia. Eu queria falar com você sobre a arca de Noé. Noé, quando ele construiu a arca, Deus não deixou colocar janelas laterais, só havia abertura em cima. Sabia disso? Para que Noé não olhasse a tormenta lá fora. Hoje a igreja do Senhor está aqui nesse lugar. Ela é a arca do Senhor. Quem está na arca está salvo. Não é para você olhar a tormenta lá fora, porque vai ficar muito pior. Entendeu? A Bíblia diz, está escrito. Não olhe a tormenta lá fora.
Olha só para cima, para o alto. Aleluia. Pensai nas coisas que são do alto. Amém? Porque você vai ser dirigido pela palavra do Senhor. Amém. Amém? Tiago capítulo 1, verso 25 diz assim. Nós vamos ficar no livro de Tiago. Guarda aí hoje. Viu, Tiago? Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita e da liberdade, e nela persevera. Porque é o seguinte, bom, eu estava com a dor, então agora eu falo uma palavra pelas chagas de Cristo, estou sarado. É assim, pastor? É assim que começa. Mas a Bíblia diz que você tem que perseverar com a palavra na tua boca, até que aquilo comece a ter forma na sua vida, que comece a ter princípios que regem a sua vida. Amém? Quando você começa a viver com palavras de murmuração, de dor, sabe, de escassez, por isso eu estou te ensinando, a minha boca é boca de bênção e não de maldição. A minha boca, existe um milagre na minha boca. Sabe, querido, é essa expectativa que eu lanço no teu coração, em nome de Jesus nessa manhã. Por isso a Bíblia diz, guardem esse verso: quem atenta para a lei perfeita é livre, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra. Existe o seguinte: chega de você ouvir, como diz aquela frase que nós estávamos falando hoje, né? Tem pessoas que só falam da palavra, não obedecem a palavra, não dizem aquilo que Deus disse, e não dizem o que Deus disse a eles. Só falam da palavra para o outro. Mas quando você vai conversar, entrar num assunto pessoal, a palavra não é funcional. Ela não funciona. Por quê? E a Bíblia diz, não sendo ouvintes, e ainda esquece. Chega ali, esquece, e a vida está comendo as pessoas. Nem aqui dentro fica. Se tiver uma atividade aqui fora, é melhor ficar lá fora. A pessoa faz opção. Se tiver uma outra atividade para fazer, ela foge da palavra. Ela foge de tudo. Mas a Bíblia diz que esse não é feliz. Mas quem põe a palavra na boca e persevera. Então, pastor, eu tenho uma situação dentro da minha casa. Bom, a Bíblia diz que a lei perfeita, Deus nos deu um órgão no nosso corpo para mudar a história. Passando pelo coração, a Bíblia diz que o coração fala do quê? A boca fala de quê? Isso. Do que a tua boca tem falado? Do que está dentro do teu coração. Teu coração. Por isso que eu falei quinta-feira, irmão, a Bíblia diz que Jesus, ele veio para te dar uma vida, e uma vida? João 10:10, mas o ladrão vem para roubar o que de você, se você não tem nada? Já viu um ladrão chegar perto do outro assim, assalto? Quando vai assaltar você, não tenho nada, nem a palavra está aí dentro, ele não tem o que roubar de você. Ele disse, não, isso daí pode deixar que eu, agora a única coisa que eu, quando o ladrão, você não tem nada para dar para ele, ele te mata. Ele te mata. Você tem que ter alguma coisa. Não, peraí, eu não tenho nada, mas pega o sapato, pega a minha calça, eu vou de cueca para casa, não tem problema não. Sério, irmão. Eu estou falando um mistério que talvez você desconheça. Você fala o quê? A vida inteira dentro de casa. Quantos anos você está assim? Falando coisas erradas, armazenando coisas erradas, vivendo debaixo de uma maldição que você não é hereditária, é a maldição que você está criando hoje na sua vida. Fala assim, a minha boca será uma boca diferente a partir de hoje. Amém? Amém, aleluia. Ela vai estar de acordo com o teu coração. A boca tem que andar em linha. Então a tua boca, ela foi feita por Deus como instrumento de autoridade. Por isso quando você fala assim, em nome de Jesus, demônio, sai. Mas se você só pegar assim e ficar olhando para ele, ele sai? Por que ele não sai? Por que ele não sai? Hã?
Não teve uma ordem de comando. Peraí, você acredita que quando você fala, o demônio tem que ir embora em nome de Jesus? Ah, é? Para isso você acredita. Para outras coisas não. Para o mal você acredita. Olha como o diabo ele fica te enrolando. Fica ou não fica? Estão entendendo o mistério que Deus está te entregando nessa manhã? Você tem que falar. Se há uma autoridade que Deus deixou, foi a tua boca. E as pessoas lá no Face, agora então, quer dizer que se a gente ficar declarando isso, não falei isso. A pessoa pega uma partezinha, porque já não tem uma afinidade muito comigo, e vai falando coisas lá. A Célia nem sabe porque eu também não mostro. Só mostro coisas boas. Aí eu fiquei pensando, sabe por quê? Porque a palavra na vida dessa pessoa nunca funcionou, velho. Nunca abriu a boca corretamente. Pois agora eu estou começando a colocar uma coisa em ordem para ensinar a igreja de Jesus, o inimigo vai levantar. É verdade. Entendeu? Ele vai se opor. Quando você começar a falar. E aí, ou ele se opõe na sua área de ambiente, que você convive, ou ele vai tentar te atacar para você ser, sabe, totalmente desvirtuado, sair daí. Por isso a Bíblia diz em Marcos capítulo 15, 4 verso 15 e 16 e 17, diz que a palavra foi semeada, mas logo que vem uma perseguição, uma tribulação, ela foi tirada. Satanás, ele põe alguém perto de você para falar de você, para você esquecer do que você ouviu, e você dá valor àquilo, e você não dá mais valor à palavra. Ele te põe cálculos, ele te põe coisas, ele te põe uma tribulação, ele te põe, sabe, uma coisa que não encaixou naquilo que você estava esperando, para te dissimular, para deixar você sem ânimo. Preste atenção nisso, porque você está sendo renovado nessa manhã. Para fazer uma obra sobrenatural. Amém, Jesus. Sobrenatural. Aleluia. Não é mais para você andar pastor, mas o senhor está falando uns troços. Aleluia, estranho. Jesus. Não é estranho. É estranho porque a gente não abriu a mente e o coração para Deus. A tua boca é uma autoridade tremenda. Amém. Amém. Tremenda. O que você fala tem um poder de matar e também de restaurar. Tem um poder violento. Aí, como alguns teólogos não gostam, falam que isso chama-se confissão positiva. Não estou falando dessa teologia furada da confissão positiva. Mas ela é boa em algumas partes. Eu estou falando de uma coisa sólida que está dentro da palavra, que é a palavra. A lei perfeita na minha boca e no meu coração. Meu irmão, quem está cheio da palavra, fala da palavra. Não fala das emoções. Não fala do que está em sua volta. Querido, olha, presta atenção. Ana, quando ela foi para perto de Eli, entrou dentro do templo, ela começou a chorar. O Senhor consolou ela lá. Aí Eli falou assim, mulher, o que houve? Está lá, acho que em 1 Samuel 17... Depois você vê em cima, irmã, você que conhece bem a Bíblia. Aí fala para ela, vai em paz, assim conceda o Senhor o desejo do teu coração. Bom, ela já saiu dali, já foi comer, amigo, tomou um banho, voltou para o caminho que ela estava, porque quando você não tem o desejo que você quer, nem comer você come, outros não, tem uns que comem demais. Quando você tem uma frustração, ou você deixa de comer ou enfia comida. Pois ela deixou de comer, a Bíblia diz. Ela volta a comer, ela volta para o seu caminho, ela volta refazendo a sua história. Quantos estão entendendo ou não? Amém, Jesus. Então eu queria retornar agora aqui, lembrando que você tem que falar o que o Senhor te revelou que você falasse. Vamos ao verso de número 5, quero te ajudar nessa manhã. Tiago 3,5. Hoje o texto básico é o capítulo 3, filha. Assim também, a língua é um pequeno membro que se gaba de grandes coisas. Vede com grande bosque um tão pequeno fogo se incender. Está falando que não é fácil. A boca da gente é como uma fagulha, né? Como uma varinha de fogo que é lançada no meio de um bosque.
principalmente nesse tempo que não chove. O que acontece? Se incendeia. Pastor, mas a Bíblia diz que é difícil a gente segurar a boca. Verso 6. Não importa o fogo que está na tua vida, é isso que eu quero dizer. Não importa o tamanho que está queimando perto de você. A língua também é um fogo, sim. A língua a qual o mundo da iniquidade colocada entre os nossos membros contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza, sendo por sua vez inflamada pelo inferno. Então você está indo contra a palavra. Ela pode ter uma direção abençoadora e pode ter uma direção de enfermidades, de destruição, de morte. Sim, filha. Irmãos, isso que nós estamos ensinando para vocês nesta manhã é poderoso. Abra o seu coração, a sua mente. Não deixe o diabo te tirar daqui nesta manhã. Olha só o que diz a palavra do Senhor, olha. Contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza. A sua língua pode mudar a situação aqui. Nesse âmbito terrenal, tudo que você fala, olha só, inflama o curso da natureza. A direção da sua vida é mudada através da sua língua, que é o timor do seu navio, da sua vida. E aí, quando você não põe a palavra do Senhor na sua boca, olha só, sendo por sua vez inflamada pelo inferno. Falou coisa errada, o diabo vem, inflama tudo aquilo e faz da sua vida um desastre. Entendeu? Ah, não quero mais viver com esse homem. Ah, não, meu pai teve câncer, eu tenho câncer, o meu filho vai ter câncer. E isso vem de séculos passados. O diabo inflama o que você está falando. Abra os seus ouvidos esta manhã. Olha, vamos ler todos juntos. A língua também é um fogo. Sim, a língua qual? O mundo da iniquidade colocada entre os nossos membros contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, sendo por sua vez inflamada pelo inferno. Então hoje pela manhã você decide. Você faz a opção de colocar a palavra de Deus na sua boca ou deixar Satanás inflamar a sua vida com palavras terríveis que Deus nunca disse a seu respeito. Deus nunca disse que você vai ficar doente. Deus, aliás, Jesus levou a doença. Como que você vai ficar doente? A Bíblia diz que Ele pagou um alto preço para você ter vida e vida com abundância. Amém? Então fala assim comigo, eu não aceito uma sobrevida. Em nome de Jesus, eu tenho vida e vida com abundância. Amém? Bate palmas para o Senhor. É isso que Deus quer que você saiba nesta manhã. Aleluia. Que a sua língua tem poder criativo. A sua língua pode mudar Aleluia. a sua situação nesta terra. Em nome de Jesus. Quantos aqui um dia falaram da palavra dia e noite e viram resultados na sua vida? Levante a mão. Amém. Então você sabe do que nós estamos agora batendo em cima. Porque às vezes, olha o que diz a palavra de Deus em Tiago capítulo 1, verso 22. Vamos lá, anotem esse texto. Tiago 1, 22. Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. É como aquela chave, lembra que eu comecei a reunião? Você tem a chave, você ouviu, mas você não colocou lá na fechadura para abrir. Quando você põe lá, você vê a tua vida caminhando. Mas quando você não põe, você está se enganando. Ah, eu fui na igreja, eu estou na igreja. Mas a sua forma de falar... Por isso que Pedro foi identificado. Quando ele estava lá no pátio. Ele foi identificado pela sua forma de falar. A sua boca não tinha como. Olha, ele fala igual ele lá. Aleluia! Hey, você é um deles, porque você fala igual. A fala. Jesus, ele ensinou seus discípulos a falar. E diz a palavra, no verso 23. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é um homem que contempla só a vida natural. Não vê nada, não vê nada milagre, do Senhor. Não vê nada de não vê nada. sobrenatural. Então é o seguinte, para muitos a palavra não funciona. Porque nunca colocaram para funcionar.
Então quando você de repente se diz, então eu vou começar. E aí você começa, e você vê que a coisa está difícil. É mais ou menos como você levantar peso. Você vai para uma academia. Qual é o problema da primeira semana? É dor para todo lado. É dor, o seu organismo está travado. O pessoal foi jogar bola aí hoje. Está tudo com a cara. Eu vi o irmão andando ali, ó, com a perna assim, ó. Parecia que ele estava com um problema fisiológico, chamado diarreia. O irmão chegou aqui, eu disse, o que aconteceu, irmão? Não, nada, pastor, não pode falar mais. Não, pode, irmão, caminhe com a palavra. Poder falar você pode, mas fala a palavra do Senhor. Então, você é semelhante a um homem que contempla tudo só no natural. Tem gente dentro da casa do Senhor que tudo abala. Crente que qualquer coisinha está abalado. Levanta de manhã já está abalado. Vai dormir abalado. Está cheio de bala. De tanto abalado que anda. Qualquer coisa te abala, querido. A Bíblia diz que você não pode ser escravo das suas emoções. Pastor, deixa eu falar uma coisa para você. Pode chorar. Eu estou liberando agora o povo para chorar. Antes não deixava. Chora, irmão, pode chorar, Deus vai te consolar. Mas é só isso. Choro não muda. O que muda? É quando você diz, Senhor, eu quero sair dessa, me dá uma palavra que eu vou sair dessa, eu vou mudar o curso do meu navio, eu vou para outro lado, eu agora estou numa dimensão diferente, eu não sei por onde, eu não sei como, mas eu tenho uma direção do teu Espírito na minha vida. Glória a Deus. Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão. Por que as pessoas... Ele embaixo, isso. que você fala, que está de acordo com a palavra dele, ele assina embaixo. Está lá em Hebreus 3:1. É isso mesmo. Está em Hebreus 3:1. Anotem isso. Ele é o sumo sacerdote. Ele assina embaixo o que você está falando em nome dele, que está em conformidade com a palavra. Agora, peraí. Abre aspas. Eu posso falar o que eu quiser? Não. Eu estou falando da palavra. Tua vida tem que andar de acordo. Eu quero ter uma promoção, mas eu estou roubando. Como é que você vai para frente com mentira? A mentira está em conformidade com a palavra? Tem como você avançar? Ter uma bênção na tua vida através da mentira? Tem? Então, por favor, não dá para você fazer essa confissão. Não dá para você abrir a tua boca e dizer, olha, isso daqui eu vou ter que usar da mentira, mas o Senhor disse que eu posso falar que Deus vai me honrar. Porque Ele vai me prosperar, não com mentira. Ele nunca vai contra a... Está na palavra? Está na palavra? Então funciona a minha vida. Amém. Se não tiver na palavra, esqueça. Como é que Deus vai me honrar nesse troço? Mas pastor, eu estou de acordo, eu estou falando. Mas você está falando de quê? A base é a mentira. E Deus não tem nada com ele. Jesus falou assim, eu não tenho nada com este. Eu não tenho nada com este que fica falando de mentiras. Eu acho que é João capítulo 14, verso 30. Se não for, me perdoem. Mas deixa eu avançar aqui. Muitas pessoas não obedecem a palavra. Falam daquilo que querem. Não falam da palavra. Falam daquilo que concordam com a palavra, mas falam outra coisa que não tem nada a ver com a palavra. E aí, a vida funciona? Não. Mas está falando de coisas boas, querido, tem que estar de acordo com a palavra. Dizer só o que Deus quer, mas não dizem o que Deus quer, dizem o que o diabo está falando. Parece que é uma coisa tão natural, você falar o que o inimigo quer que você fale. Sai tão fácil da gente. Você já notou como é difícil falar uma palavra? Que luta que é? Sim ou não? Vocês estão aqui ainda? Então, preste atenção naquilo que Deus está te dando. É uma coisa que você vai ter resultados rápidos. Vai sim. Quando você fecha com o Senhor, o efeito disso é como uma bola de neve. Tanto positivamente como negativamente. Começa com coisas pequenas e vai aumentando à medida que você vai falando. Por isso que a Bíblia diz que é de fé em fé. Então, só uma palavra. Ela marca o curso da tua história. Agora, pastor, eu ainda quero que o senhor avance um pouquinho, porque eu tenho um verso lá que eu fica na minha cabeça. Vamos então, verso 7 do capítulo 3 de Tiago.
Porque a obra do diabo, ela quer colocar coisas na tua família, quer deformar a tua casa, ela quer deixar a sua casa doente, você tem complexos e você carrega tudo isso. O Senhor te criou como pessoa perfeita, bonita. Não existe ninguém feio. Meu pastor sempre falava isso. Não, todas as irmãs são bonitas, podem namorar, Itamar. E ele foi apontando uma turma que estava encalhada, é natural. E não deu certo. A Bíblia disse, pois toda espécie, tanto de feras, como de aves, tanto répteis como animais do mar, se doma e tem sido domada pelo gênero, o quê? Então qualquer pessoa, no seu natural, pode dominar um cavalo, não pode? Não doma um cavalo? Doma ou não doma? Doma um cavalo. Não precisa ter Jesus para domar um cavalo. Não precisa nascer de novo para domar um cavalo. Ele está falando disso. Olha o contexto que está. Preste atenção, porque aqui é uma ponte séria da palavra. Então o homem natural faz isso aí, pode dominar todos, porque Deus criou essa lei. Agora o verso 8 diz assim, mas a língua nenhum homem natural, peraí, aqui está o segredo, na sua natureza, não consegue dominar a sua língua. No seu natural, mas quem nasceu de novo e tem a lei perfeita na sua boca, esse pode dominar. Esse tem controle do que fala. Entenderam? O homem natural, ele não tem esse poder. A fé vem pelo ouvir e sai pela boca. Fala assim comigo, a fé vem pelo ouvir e sai pela boca. Então aquilo que você fala de acordo com a palavra de Deus, é isso que o Senhor vai fazer. Mas eu vou ficar repetindo? Eu vou repetir porque eu creio no meu coração. E aí o poder do Senhor ativa aquela palavra e você é curada. A sua casa é mudada. A área financeira, Deus faz um milagre na área financeira. Então você repete pela fé. Entra pelo ouvido, mas tem que sair pela boca. Amém, irmãos? É isso que nós temos que guardar nesta manhã. E essa língua, ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. É isso que o pastor está falando. Olha, mas a língua nenhum homem a pode domar. É um mal irrefreável. Está cheia de peçonha mortal. Mas está o homem natural. O homem natural. Ele está falando das coisas naturais. Tiago está falando, e de uma coisa. Bom, pastor, mas e eu? A Bíblia diz ainda em Tiago, capítulo 1, verso de número 5, se eu não estou enganado. Abra aí para mim, por favor. Tiago 1, 5. Ora, se alguém de vós tem falta de sabedoria naquilo que falar, peça a Deus, que todos dá liberalmente, e não censura, e te é dado. Alô? Amém. Te é dado a forma de Amém. falar. Senhor, eu quero sabedoria para falar com a minha mulher, falar com meus filhos, falar na minha empresa, falar por aí onde eu ando. Eu preciso de uma sabedoria. Eu não posso ser mais nécio nesse ambiente onde estou vivendo. Eu não posso ser mais refém das palavras que eu lancei. Então a Bíblia diz que você tem a chave. Deus te deu essa chave da vida. Sede cumpridores, a Bíblia diz em Tiago 1, verso 22. Esta é a lei perfeita. Do que se trata? Ainda vamos lá no verso de número 13. Deixa eu ler o 9, 3, 9. Diz assim a palavra do Senhor. Mas o irmão, 3, filha. Isso. Como com a nossa língua nós bendizemos o Senhor, o Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos semelhantes de Deus. Olha só. Verso, continua até, vamos lá, filha. Da mesma boca procede bênção e maldição? Não, convém, meus irmãos, que se faça assim, porque muita gente está fazendo assim. Porventura a fonte deita a mesma abertura, água doce e salgada, amargosa? Não. Verso 12, meus irmãos, pode acaso uma figueira produzir azeitonas? Ou uma videira figos? A gente sabe que não. Como uma fonte pode produzir água salgada e doce? 13, diz ainda, quem dentre vós é sábio, entendido, mostre pelo seu bom procedimentos, as suas obras em mansidão, de sabedoria. Então, o verso 14 diz assim, mas se tendes amargos ciúmes, sentimento faccioso em vosso coração,
Uai, mas ele não estava falando da boca? Por que ele vai para o coração? Porque do coração procede o que falamos. Alô? Há o Espírito dando entendimento aí? Então não minta contra a palavra. Você está falando uma coisa que está mentindo contra a palavra. O Senhor disse que vai prover tuas necessidades em Cristo Jesus. Está lá em Filipenses 4, verso 19. Ele vai fazer isso. Ele é o supridor da tua vida. Ele é o Senhor dos senhores. A Bíblia diz ainda em Ageu 2, verso de 8 a 9, que Ele é o dono do ouro e da prata. Aquilo que você precisa está na mão de quem? Dos administradores? Não, está na mão do Senhor. Ele move. Depende agora de como você acredita. E muitas pessoas estão vivendo de uma forma regressiva da sua fé. Aí mentem contra a verdade. Mente contra a palavra. Crente em Cristo Jesus, todo mundo é crente, até o diabo, e estremece. Mas estão contra a verdade. Olham só para as impossibilidades e os seus próprios limites. Deus não mandou você olhar para isso. Deus não mandou você usar a razão para a fé. Pro alto. Você está olhando de cima. Não. Sabe o que é? O grande problema é que nós queremos andar pelo que vemos e não pelo que cremos. E aí Tiago ainda fala assim: homem vacilante que é, não pense tal homem que alcançará alguma coisa do Senhor, porque duvida. É como a onda do mar, é jogada de um lado para o outro e não chega a lugar algum. Não é assim a tua vida? Um dia você está lá em cima, outro dia você está lá embaixo. É uma gangorra emocional. Querido, para de ser escravo da sua emoção. Blinde teu coração com a palavra de Deus. Mas a falta de conhecimento da palavra, diz Oséias 4:6 ou 6:4, é por isso que o meu povo está perecendo. Perece por isso, por causa dessa falta de entendimento. Põe na boca uma palavra que é contra a Bíblia, que é contrária àquilo que o Senhor falou. Então, aí não alcança. Fala para o teu irmão: vizinho, chega de falar tonteiras. Tiago 3,16 está ali. Quem é sábio, inteligente, mostre pelo seu trato, mansidão. Porque a Bíblia diz que onde há espírito faccioso, há o quê? Perturbação. Verso 17. Sede pacífico, moderado, tratável, cheio de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Verso 18. Ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que promovem a paz. Eu encerro. Eu quero deixar esse texto para a Célia, que ela gosta muito dele. Qual? Isaías 57. Isaías 57, 18 e 19. Fique em pé, querido. Anote esse texto. Irmãos, antes de falar sobre esse texto, olha aqui para mim, por favor. Olha aqui para mim. Jesus falou assim: eu faço tudo que vi o Pai fazer. Ele nos dando exemplo, que nós temos que fazer tudo que nós vimos Jesus fazer. E ainda obras maiores nós faremos. Presta atenção que isso é poderoso. Olha aqui para mim. Jesus nos dando um exemplo. Ele disse: eu faço aqui tudo que eu vi o meu Pai fazer. Aí Jesus nos dá o exemplo. Se nós fizermos tudo que nós vimos Jesus fazendo aqui nesta terra, nós faremos ainda obras maiores, porque foi Ele que disse, foi Ele quem disse. Aleluia. Amém? Aí a palavra do Senhor diz assim: tenho visto os seus caminhos. Pensa que Deus não se importa com você? Ele se importa. A Bíblia diz: tenho visto os seus caminhos, mas eu o sararei. Também o guiarei. Aleluia. Tornarei a dar-lhe consolação a ele e aos seus e aos que o planteiam. 19. Eu crio o fruto dos lábios. Deus está falando com você. Fala e eu produzirei. Fala que eu crio. Fala e
produzirei. Fala que eu crio. Fala a minha palavra. Fala que eu faço. E eu produzirei. Eu crio o fruto dos lábios. Aleluia. Paz para o que está longe e para o que está perto, diz o Senhor, e eu o sararei. Então veja bem, Deus está falando assim: se a minha palavra estiver na sua boca, eu crio o que você falar. Outra coisa, o comandante do navio tem que ter maturidade. Só alcança a maturidade na palavra do Senhor. Amém? Só na palavra do Senhor. Aí o comandante do navio tem a lei perfeita da liberdade na boca. Isso aqui é lei perfeita da liberdade. Nada pode te prender nesta vida, nenhuma situação. Deixe de crer nas mentiras de Satanás e creia na palavra do Senhor. Então fala assim comigo: comandante. Comandante. Maduro. Tem a lei perfeita. Tem a lei perfeita. Da liberdade. Da liberdade. Na sua boca. Na sua boca. O que ele fala. O que ele fala. Deus cria. Deus cria. Deus produz. Aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus por esta palavra, por aquilo que você pôde assistir nessa hora. Pai, nessa hora, eu agora coloco essa vida desse telespectador, dessa vida que está envolvida com esse propósito de ter se alimentado da Tua palavra. Que o Senhor nessa hora se manifeste, trazendo paz, trazendo cura, trazendo alegria nesse coração. E principalmente dando uma direção diferente. Eu abençoo a Tua vida e que a Tua vida agora se torne nova em Cristo Jesus. Amém? Para que isto aconteça, renda-se ao Senhor. Abra o seu coração, confesse Jesus como Senhor e Salvador. Peça perdão pelos seus pecados. E a Bíblia diz que o teu nome será escrito no livro da vida. Deus abençoe, foi um grande prazer estar com você nessa hora, num momento tão especial que você está passando. Deus, Ele já estava preparando essa hora para você. Que Deus te abençoe.